Vocês sabem que para cada domingo existe uma relação de leituras bíblicas para a reflexão da comunidade e normalmente a gente faz a pregação no texto do Evangelho, que hoje seria o Evangelho de Marcos. Mas lendo as leituras para este domingo, me chamou muita atenção esse trecho da Epístola de Tiago, pela sua, entre outras coisas, pela sua atualidade. E eu vou procurar demonstrar isso para vocês nessa noite. Primeiro vamos ver de qual Tiago nós estamos falando, não é? O nome Tiago, ele vem do hebraico, é o mesmo nome de Jacó, Jacó, não é? Quando o nome veio para o latim, né, Jacobos, depois veio para o galego, para o português, Iago, né? Inclusive, esse nome voltou a uso. Hoje em dia, muita criança, muito jogador de futebol com esse nome, né? Iago. Voltou a ser usado. Aí o pessoal juntou, né? Como tinha o Tiago, o apóstolo, né? Os dois apóstolos de Jesus, né? Então eles falavam São Tiago. Aí juntou o nome Santiago, né? Basicamente é a junção desses nomes, né? Santiago. Em português, São Tiago. Aí virou o T e entrou no nome, né? Não era original. Mas o fato é que esse Tiago, da carta que nós estamos lendo aqui, não é nem o filho de Alfeu e nem o filho de Zebedeu, irmão do apóstolo João. Não é nenhum desses dois apóstolos de Jesus. Na realidade, ele é um dos irmãos de Jesus, que é mencionado, inclusive, no Evangelho. Né? Jesus tinha uma família, ele era o mais velho, mas ele tinha vários irmãos. Um deles se chamava Tiago e ele se juntou à igreja em Jerusalém. Ele não era daqueles discípulos mais próximos de Jesus, mas ele era do grupo que acompanhou Jesus até Jerusalém como irmão dele. E foi líder da igreja de Jerusalém, teve um papel muito importante. Ele tinha uma visão bastante judaica, né, da igreja. Ele liderava uma ala um tanto, digamos assim, conservadora até no início da igreja. Mas ao mesmo tempo assim, muito conhecedor do Antigo Testamento, muito conhecedor da palavra, conforme nós lemos aqui nesse próprio texto que nós vamos refletir. E o fato é que Tiago, então, escreve sem se apresentar, sem dar carteirada, né? Ele poderia dizer assim, ó, eu sou irmão do cara, hein? Sou irmão do homem, respeito. Não. Ele diz, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu sou igualzinho a vocês. Todos nós aqui somos servos de Deus e do Senhor Jesus. Então ele se coloca no mesmo nível daqueles a quem ele se dirigia com a sua mensagem, sem nenhuma reivindicação de privilégio. Isso já desperta em nós uma admiração pela figura de Tiago, não é? E ele se dirige então às 12 tribos que se encontram na dispersão, as 12 tribos de Israel, que na época nem eram 12 mais, né? Daquelas 12 tribos, 10 já tinham se espalhado pelo mundo com a queda de Samaria, lá no ano 722. Havia alguns remanescentes. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele reconhecia a sua ancestralidade na tribo de Benjamim, né? Mas era Judá e Benjamim eram as duas tribos que tinham realmente restado das 10 tribos, das 12 tribos, né? As outras 10 já tinham se espalhado pelo mundo. Mas de qualquer forma ele se dirige aqui a todo o Israel. E aqui a gente vê uma outra coisa também, a identidade entre igreja e Israel. Não
a nação de Israel, não o governo de Israel, não o Estado de Israel. Não estamos falando aqui, até porque Israel nessa época não era um país independente, era uma província romana. Não estamos falando disso. Mas a identidade da igreja como o grande Israel de Deus. Não é? Então isso estava muito claro na mente de Tiago, quando ele escreve essa carta, aqui logo no primeiro versículo. Mas ele faz uma carta, eu diria bem ao estilo do Antigo Testamento, uma carta cheia de sabedoria, cheia de recomendações e muito atenta à noção de justiça de Deus. Justiça, correção, não é? Moderação na hora de fazer as coisas, sem radicalismo. Não é? Uma carta muito sábia. E ele começa dizendo aqui, no versículo 17, eu vou ler até o versículo 16 do capítulo 1. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, ele já chama a atenção do povo, que faz parte desse grande Israel, do povo da igreja. Ele diz o seguinte: olha, se vocês têm alguma coisa boa em vocês, não pense que é de vocês, não. Não pense que isso surge a partir das suas virtudes, das suas qualidades, não. Essas coisas vêm lá de cima. Essas coisas vêm do Pai das luzes, é como ele se refere ao nosso Deus. Não é? Então, vocês não têm mérito, não. O mérito todo pertence a Deus. A primeira lição que o apóstolo Tiago, né, que o autor da carta de Tiago nos dá nessa sua epístola. Então, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Né? Primícias das criaturas, os primeiros frutos da ação de Deus. Né? Ele se refere ao povo que estava ali militando na igreja primitiva. E nós continuamos a ser esses frutos. Né? Não os primeiros, mas somos também frutos dessa ação de Deus por meio da sua igreja, do seu Espírito. E ele vai então se estendendo nas recomendações, e essa aqui eu acho que é extremamente atual. Porque ele diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por que eu considero essa recomendação muito atual? Vejam, qual que é a moda hoje, principalmente nas redes sociais, né? Aquelas páginas assim, especialmente as mais sensacionalistas, aqueles perfis assim, muito ligados ou à política ou à arte, ou principalmente à política, não é? Hoje a grande moda assim, que chama a atenção é a tal da lacração. É a lacração. Então aparece lá um trecho de um vídeo, às vezes uma entrevista, um programa de um show, ou alguma solenidade, ou algum pronunciamento, né? Ele é recortado, né? Recorta-se o vídeo, aquele trecho ali bem selecionado, e então eles falam: olha só, fulano de tal falou isso e tomou uma invertida do Beltrano, né? Ou fulano de tal lacrou tal, na festa não sei de quem, né? Isso é uma coisa que você vê todo dia você liga o computador. Eu ligo no navegador Edge, né? Aí tem aquela página de abertura
lá da Microsoft, lá que tem as fofocas, né? Os tititis aí da internet, né? E aí você fica sabendo todas as lacrações que aconteceram, né? Valoriza-se, então, aquela pessoa que, olha, acabou de ouvir alguém falar isso, foi lá e pá, na hora, né? Reagiu, e reagiu às vezes ou com violência, ou com grosseria, ou com... Normalmente tem alguma coisa muito apelativa na lacração, né? A lacração é uma coisa apelativa, ela desqualifica o outro, ela, enfim, não é uma coisa pensada, porque não é feita para ser uma coisa pensada. Quanto mais imediata, quanto mais arrasadora, quanto mais intensa, então é mais valorizada. E é exatamente o contrário da recomendação do apóstolo Tiago, quando ele diz assim: seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Porque muitas vezes a pessoa também não está nem disposta a ouvir. Tardio para falar. Tardio para se irar. Né? Pronto para ouvir é uma qualidade. Nós temos ali uma orelha, não é? Que é o órgão mais utilizado pelos crentes do mundo inteiro. Né? A coisa que a gente mais faz na igreja é ouvir. Até porque a comunicação na nossa liturgia, nas nossas igrejas, ela é muito verbal. Já repararam isso? Em outras religiões, você tem danças, você tem velas, você tem panos, você tem decorações, tal. Na Igreja Católica Romana, você tem vários aparatos visuais que se destacam, né, dentro do templo. O nosso templo até que é um pouquinho mais enfeitado, né? Tem uma toalha verde aqui, tem uma vela aqui e tal, mas tem muita igreja que é só aquela mesa com a toalha e nada disso, né? Para a gente se concentrar só no verbal, só no auditivo, né? Mas o ouvido é muito usado nas nossas igrejas também, né? Então isso até que é bom. Seja pronto para ouvir, é bom ouvir. Mas pense antes de falar, antes de reagir, e principalmente, ele não está proibindo a pessoa de se irar, não. Porque tem coisas que a gente ouve que nos deixam realmente muito aborrecidos. Não proíbe a gente de se irar, mas que seja tardio para se irar. Procure entender a situação antes de ter uma reação intempestiva, impensada, não é? Ou como se costuma dizer, né? Antes de pensar com o fígado, né? Já é a primeira recomendação aqui do apóstolo Tiago, né? Por que ele diz isso? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Preste atenção nisso. A ira das pessoas, a ira popular, não produz a justiça de Deus. Eu, sinceramente, eu fico muito preocupado quando eu vejo aqueles programas policiais, né? Principalmente no começo da noite ali, né? Porque realmente é um noticiário que nos aborrece, nos entristece, nos revolta, né? Nos revolta, a gente vê coisas acontecendo ali que a gente fica pensando, como é que o ser humano é capaz de praticar determinadas coisas, né? E a gente vai se acumulando com aquilo e tal, e é fácil a gente encarar como solução daquilo alguma coisa próxima ou da pena de morte, ou de uma pena penosa, né? Penosa assim, no sentido cruel, ou perpétua, ou alguma coisa, né? Porque ali é mostrado o fato, mas não se mostra nem a apuração, nem as motivações, nem, né, o que levou aquilo a acontecer. A gente tem ali aquela linha do noticiário, né,
e fica com aquela informação, e parece que a própria produção também de propaganda nos induz a ter essa atitude, uma atitude de ódio, um ódio justificado, com certeza, não é? Um ódio bem embasado, não é que pode, não é? E daí para você pular então para uma cultura de ódio, não é? É um passo muito curto, que é o que nós temos visto proliferando, não só aqui no Brasil, a gente vê isso na Europa, a gente vê isso nos Estados Unidos, a gente vê isso pelo mundo. Estamos vivendo uma onda de ódio. Não é? Contrapondo-se a isso, o apóstolo Paulo, ele diz, né? A ira do ser humano não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente. Só Deus produz a sua justiça. Não é? Então, a gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento, no território ocupado pelo povo de Israel, havia cidades determinadas como cidades de refúgio. Cidades de refúgio. Quando alguém se envolvia no homicídio, né, numa situação que alguém morria, a família do morto tinha direito à vingança. Funcionava assim, não tinha penitenciária em Israel. Ninguém ia preso, não. Eu podia ir preso por dívida. Dívida dava cadeia, mas homicídio, a família do morto tinha direito a se vingar da pessoa. Mas aquela pessoa que comprovasse, que alegasse que foi uma coisa acidental, que não foi uma coisa premeditada, que não foi um assassinato, etc., ela tinha direito a se refugiar em uma determinada cidade. Havia uma lista de cidades e ela ficava ali. Ali ela não podia ser alcançada pelo vingador de sangue. Então vocês vejam que até na lei judaica, que era uma lei assim que não tinha, né, tinha muitas falhas, se a gente for tomar hoje como referencial a nossa ideia de direitos humanos, né, ela tinha muitas falhas na nossa avaliação, né, a gente vê que até nisso existia um escape para a pessoa que podia ser até morta, não é? Então, a ira do homem não produz a justiça de Deus, porque Deus mesmo providenciou pontos de escape dessa ira, até justificada da pessoa, do morto. Entendem? Então, essa é outra mensagem também, que a gente precisa entender nos nossos tempos de cultura do ódio. Por mais, entre aspas, justificado que ele seja. Mas vamos lá. Terceira recomendação: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aí é que entra a nossa orelhinha, né? Somente ouvintes? Vamos nos contentar, então, em frequentar os nossos cultos, as nossas classes de escola dominical, as atividades da igreja, os momentos de louvor. Então, vamos ouvir coisas doces para os nossos ouvidos, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos desfrutar da palavra de Deus, mas não vamos transformar isso em ação, não vamos transformar isso em intervenção na sociedade. É esse desafio que Tiago, então, nos coloca. Não é? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Enganando-vos a vós mesmos. Essa a grande advertência. Você está querendo enganar quem? Está enganando você mesmo. A Deus você não engana, não.
Pode ficar tranquilo. Não é? A sua presença, a sua dedicação, a sua disponibilidade de ouvir a palavra de Deus é muito interessante, é muito elogiável, mas não está produzindo frutos, não está tendo nenhuma consequência. Não é? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. O ato de olhar no espelho é uma coisa que a gente faz todo dia, algumas pessoas várias vezes ao dia, não é? E quanto mais narcisista for a pessoa, mais vezes ela fará. Até a própria lenda de Narciso se relaciona exatamente com isso, né? De um rapaz que se achava tão belo, tão bonito, tão espetacular, que ele ficava se olhando no espelho d'água, né? Várias vezes ao dia, e até um dia que ele se apaixonou tanto por ele mesmo que ele se afogou na própria água onde ele se olhava. Né? Então, quanto mais narcisistas nós somos, quanto mais bonitos nos achamos, quanto mais pessoas de bem nos achamos, às vezes a gente se olha num espelho literal ou imaginário, não é? E se habitua àquilo, e isso não tem consequência nenhuma, nem na nossa vida, nem na vida do outro, não é? Então, logo se retira e se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, isso é um conceito novo, porque o apóstolo Paulo, quando ele fala da lei, ele fala de uma lei que escraviza, que aprisiona, não é? A lei servia como uma camisa de força que proibia as pessoas de fazer uma série de coisas. Essa era a visão de lei que existia, né, no judaísmo. Mas aqui, Tiago nos chama a atenção para uma lei que ele diz que é uma lei de liberdade. É uma lei que não nos proíbe de fazer as coisas, mas é uma lei que nos autoriza, que nos permite, que nos impede a fazer alguma coisa. E que lei da liberdade é essa? Ama ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu amor, com entendimento, e ama ao teu próximo como a ti mesmo. E quando você ama, aí você se sente estimulado, se sente impelido a fazer alguma coisa pelo outro, não é? O amor não aprisiona, o amor nos liberta. Então a lei do amor de Deus é uma lei de liberdade. A lei do amor de Deus nos faz superar barreiras, derrubar separações. É isso que acontece nessa lei. Por isso, então, a recomendação do apóstolo, de Tiago, irmão de Jesus, e é muito interessante, porque parece que é o próprio Senhor Jesus que está escrevendo, né? Ele era irmão de Jesus e tinha muita clareza do pensamento de Jesus Cristo, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus escreveria exatamente essas palavras para a sua igreja ali. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Isso me lembra a quantidade de lideranças religiosas, especialmente evangélicas, que têm
dado declarações sobre assuntos os mais diversos, declarações assim impensadas, irrefletidas, não é? Sem muitas vezes uma avaliação, uma reflexão sobre aquilo que estão falando. Poderia citar aqui várias, não vou gastar o tempo de vocês com isso, né? Procura na internet, aí vocês vão ver, né? Pastor fulano falou isso, aquilo. Avalie com cuidado, avalie biblicamente, né? Avalie de acordo com a nossa realidade que a gente está vivendo. E vocês vão ver que muitos perdem a oportunidade de se calar sobre assuntos que não dominam ou sobre temas sobre o qual não fizeram uma reflexão que o tema merecia. Não é? Então, especialmente, por exemplo, em relação à violência contra a mulher, a gente ouve de justificativas, né? Em nome de um princípio de submissão feminina, né? Com relação a justificar atitudes, né, de violência contra a mulher. Esse é um dos temas, né? E tem outros. Então, se alguém supõe religioso deixando de refrear a língua, então a sua religião é vazia, é vã. É isso que Tiago declara assim, todas as letras. Porque a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Coisa simples, né? Solidarizar-se com aqueles setores mais indefesos da sociedade. Porque os órfãos e as viúvas eram aquelas pessoas que não tinham na sociedade judaica um homem que os defendesse, que se pronunciasse em favor deles. A viúva perdia vários direitos na família, mas e seus filhos, consequentemente, também, os órfãos, né? Então, daí a atenção dada, inclusive logo no início da igreja, né, em relação às viúvas, né? A instituição dos diáconos na igreja de Jerusalém aconteceu por quê? Por causa do atendimento aos órfãos e às viúvas. Foi a primeira ordem da igreja instituída logo no começo dos primeiros dias, foi a ordem diaconal, para atender justamente as viúvas, não é? Então, Tiago acompanhou isso ali ao lado, de viva, como testemunho ocular. Ele entendia bem o sentido disso. Então mas ele fala também, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, ao invés da gente trazer para dentro da igreja esses valores, né, esses valores da lacração, esses valores da cultura do ódio, esses valores do pensamento sem reflexão, do pronunciamento gratuito, né, esses valores do narcisismo, de nos considerarmos melhores do que o resto dos mortais, ao invés de a gente absorver esses valores do mundo, a gente precisa se guardar de todos eles. Essa é a recomendação de Tiago para as 12 tribos que se encontravam na dispersão, das quais nós somos uma delas. Nós fazemos parte, nós somos parte do grande Israel de Deus, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ter então em mente, com muita atenção, e até recomendo que a gente leia, cada um no seu lar, né? Pegue a sua Bíblia, pegue o seu celular, o seu tablet, e leia a carta de Tiago, que não é tão comprida, e que é muito rica em recomendações para a vida cristã.
inclusive no nosso tempo. Amém?